Vamos para uma nova atividade. Retas paralelas. Qual é o grande tipo de retas paralelas? Se duas retas são paralelas, elas possuem a mesma inclinação. Opa, possuem a mesma inclinação? Como assim, Ronaldo? Olha a reta E e a reta S aqui. Alfa 1 é igual a alfa 2. Elas são paralelas. Mantém a mesma inclinação com o eixo X. Espera lá. Mas se elas mantêm a mesma inclinação com o eixo X, essa inclinação determina o coeficiente angular. Então, Ronaldo, eu posso falar que os coeficientes angulares são iguais? Perfeito. Duas retas são paralelas quando seus coeficientes angulares forem iguais. Essa é a condição para duas retas serem paralelas no plano. ME igual a MS. Duas retas paralelas possuem coeficientes angulares iguais. Por quê? Porque elas têm a mesma inclinação. Só lembrar disso, pessoal. Exemplo, a equação da reta paralela à reta determinada pelos pontos 2 e 3 e 1 e menos 4, passando pelo ponto P é, bom, eu quero a equação de uma reta que passa pelo ponto P. Eu sei isso aqui, ó. Passo por esse ponto P, mas eu não tenho o coeficiente angular. Se eu tiver o coeficiente angular, eu jogo naquela forma que a gente viu anteriormente. Iaiá mais Xoiá. Jogando naquela forma nós conseguimos. Espera lá, Ronaldo. Se a reta é paralela à que passa por esses dois pontos, quando eu tenho dois pontos, dá para determinar o coeficiente angular. E o coeficiente angular dessa reta vai ser igual ao da que eu quero encontrar. Perfeito, então vamos calcular esse coeficiente angular. Calculamos o coeficiente angular da reta formada pelos pontos 2 e 3 menos 4. Jogando na forma do coeficiente angular que a gente viu aí no slide anterior, nós chegamos no valor 7. 7 é o coeficiente angular das duas retas, porque elas são paralelas. Portanto, usando o 7 como coeficiente angular e o ponto menos 1 e 4, determinamos a equação da reta, jogando no y menos yp igual a m que multiplica x menos xp. Fazendo as substituições, encontramos que a reta y igual a 7x mais 11. Se você quiser verificar se a equação está correta, pega o par ordenado menos 1 e 4 e substitui no x e no y. Quando você colocar o y4 e o x menos 1, vai ter que dar igualdade. Se você fizer isso, você vai chegar na resposta. Você vai confirmar que a resposta nossa está correta, que realmente a nossa equação é y igual a 7x mais 11. Essa é a forma de equação reduzida. Na forma de equação reduzida, coeficiente angular 7 fica sempre multiplicando o x. Beleza? Vamos aqui, continue comigo. Quando duas retas são perpendiculares, vimos que quando elas são paralelas, elas mantêm a mesma inclinação. Quando elas são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. São retas perpendiculares. Qual a condição de retas perpendiculares? Veja bem, alfa 1 e alfa 2 são as inclinações, são quem determina os coeficientes angulares, correto? Alfa 1 e alfa 2, pessoal. Alfa 1 e alfa 2. O beta é quem? Beta é o complementar de alfa 2. Ou, desculpa, suplementar de alfa 2, porque a soma dá 180 graus. E ele é o complementar de alfa 1. Por quê? Porque aqui nós temos um triângulo retângulo, se as retas são perpendiculares, cuja soma dá 90 graus. Opa, isso pode me valer de alguma coisa. Vamos ver então. O coeficiente angular da reta S é a tangente de alfa 2. Portanto, na fórmula aqui, menos o número que multiplica o x, dividido pelo número que multiplica o y. E a de E é a mesma coisa, é a tangente de alfa 1. Mais beta é igual a 180 menos alfa 2, correto? Porque aqui, ó, nós temos 180 graus. Se eu tirar o 180, o alfa 2, sobra beta. Mas a tangente de beta, então, é igual a tangente de 180 menos
alfa 2. Fazendo essa tangente, nós chegamos que ela é igual a A2 sobre B2. Mas A2 sobre B2 é o oposto da tangente de alfa 2. Portanto, quando ângulos são suplementares, já poderia ter falado direto que em ângulos suplementares, a tangente de um é o oposto da tangente de outro. Portanto, a tangente de beta é o oposto da tangente de alfa 2. Ou seja, a tangente de beta é MS com sinal oposto. Bom, alfa 1 é complementar com beta, que é a soma da 90 graus. Então, alfa 1 eu posso falar que é 90 menos beta. Dois ângulos complementares, suas tangentes, uma é o inverso da outra. Se uma é o inverso da outra, a tangente de alfa 1 é igual a 1 sobre a tangente de beta. Mas a tangente de beta, se eu passar multiplicando a tangente de alfa 1, vamos ter que a tangente de alfa 1 vezes a tangente de beta é igual a 1. Mas a tangente de beta é, na realidade, menos a tangente de alfa 2. Ou seja, a tangente de alfa 1 vezes a tangente de alfa 2 vai ficar igual a menos 1. Espera lá, Ronaldo. Mas se a tangente de alfa 2 é o coeficiente angular da reta R e a tangente de alfa 2 é o coeficiente angular da reta S, quando duas retas são perpendiculares, o produto de suas tangentes das inclinações é igual a menos 1, ou seja, o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Logo, para que duas retas sejam perpendiculares, os coeficientes angulares multiplicados é igual a menos 1, ou 1 é o oposto do inverso do outro. Beleza? Sempre, sempre. Vamos ver um exemplo. A reta E é determinada pelos pontos 4 e 0, e no 0 e menos 2. A reta S é perpendicular à reta T, a reta R. E tem coeficiente angular? Olha só, a reta S, que é perpendicular a R, tem coeficiente angular? Se elas são perpendiculares, a reta S tem o oposto do inverso do coeficiente angular de R, porque MR vezes MS é igual a menos 1. Calculamos MR, então. Calculando MR, pela fórmula de calcular o coeficiente angular, quando você conhece dois pontos, você vai enxergar que MR é igual a meio. Qual número vezes meio dá menos 1? Porque o produto de coeficientes angulares de retas perpendiculares é igual a menos 1. Menos 2. MS é igual a menos 2. Pois meio vezes menos 2 é igual a menos 1. O coeficiente angular da reta S é o inverso de meio com o sinal oposto. Sempre duas retas perpendiculares vai satisfazer essa condição aqui, galera. Sempre. MR vezes MS igual a menos 1. Beleza? Então nós vimos o quê? Vimos que retas paralelas têm coeficientes angulares iguais e vimos que retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Beleza? Olha aqui, ó, vetor no plano lá da física. O que é um vetor? Um vetor no R2 é uma classe de objetos matemáticos, segmentos, com a mesma direção, sentido e comprimento. Isso é um vetor, tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Tem dois exemplos aí. Olha um exemplo no plano cartesiano. Eu tenho um vetor V aqui, ó, que sai do 0 e 0 e vai até o ponto que é o ponto na realidade, que é o par ordenado 2 e 3. Esse é o vetor 2 e 3. Todo vetor na origem, a sua extremidade é o valor do seu vetor.
Como calculamos um vetor? O vetor AB, quando você tem dois pares ordenados A e B, é igual sempre a x de B menos x de A, é o x do vetor, y de B menos y de A é o y do vetor. Simplesmente isso. Para que eu preciso saber vetor, professor? Você não precisa saber, não. Só uma diquinha que eu vou dar para vocês, para determinar algumas equações de reta, para você ganhar tempo no seu vestibular, no seu concurso. Mas isso daí vai ficar para outra aula, ok? Esse vetor aqui, ó, que vetor é ele? X vale 3, 2 e o y vale 3. E aqui é 0 e 0, portanto o vetor é 2 menos 0 e 3 menos 0, ou seja, é o vetor 2 e 3. Beleza? Valeu, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí a revisar o assunto de equações de reta, retas paralelas, retas perpendiculares, como a gente encontra o coeficiente angular de uma reta, beleza? Fechou, hein? Valeu demais! Show!